No vídeo que você vai assistir agora, eu ensino passo a passo do corte e costura desta lindíssima blusa com mangas copinho e com este detalhe aqui adicional no meio frente que confere um charme especial à peça. Se você quiser o passo a passo da modelagem das mangas copinho e também o passo a passo da modelagem da blusa, é só ir na descrição desse vídeo e acessar os links. Eu vou dar início ao corte da blusa, assim como também das mangas e do revel frente e costas, mas antes eu quero explicitar algumas questões importantes aqui para vocês. Essa blusa ela tem uma abertura aqui no meio frente, 2 centímetros aqui que eu entrei no decote para ficar uma espécie de Vzinho aqui no meio frente, bem discreto. Só que eu fiz o ajuste da cava. Quando eu fiz o ajuste da cava, alterou aqui o meio frente. E para poder alinhar o fio reto, eu precisei acrescentar 1 centímetro aqui no meio frente. Portanto, a abertura de 2 centímetros passou para 3 centímetros. Então, eu reajustei. Eu não quero uma abertura de 3 centímetros. Eu tracei uma nova linha com 2 centímetros de abertura aqui no decote. O mesmo eu fiz no revel. Coloquei 2 centímetros apenas. É preciso indicar isso daqui no molde. Mesmo que eu não corte no molde, muito menos no ato do corte da peça, eu não vou cortar, mas é importante você visualizar isso para você poder identificar que o molde se refere a um modelo específico. Então, aqui tem uma abertura de 2 centímetros no revel e uma abertura de 2 centímetros aqui no meio frente. Eu só vou fazer o corte no meio frente no ato da costura, mas reforço, é importante que isso fique visível no seu molde. Esse detalhe aqui no meio frente. Quanto à manga copinho, eu tenho aqui vários moldes de mangas copinho, porque eu ensino técnicas distintas no meu curso M100, Modelagem e Costura Estilosa Modesta. Ensino várias técnicas para obtenção de mangas copinhos com caimentos, com modelagens um pouco diferentes. Essa daqui é uma manga copinho bem sequinha, que eu apliquei na blusa da minha filha. Eu fiz para ela, ela prefere manga copinho mais sequinha, a Fabiola. Mas no meu caso, eu prefiro uma manga copinho mais robusta, que faz um pouco mais de volume ali na região do ombro. Então, quanto mais você acrescenta no alto da cabeça da manga, mais possibilidade você vai ter para colocar pregas ou franzidos no alto da cabeça da manga. E é isso que eu vou fazer na minha blusa. Ou vou colocar pregas ou franzido. Vou decidir aqui na manga, né, da minha blusa. Então, eu vou usar ou este molde ou este. No momento do corte, eu vou especificar para vocês qual deles eu vou usar. Ah, um outro detalhe, estava esquecendo. Esse decote, ele é bem próximo ao pescoço. Bem próximo mesmo. Se por acaso, quando você for fazer a sua peça, perceber que essa abertura aqui, de 9 centímetros, contando com a margem de costura, sem margem de costura é uma abertura com 8 centímetros no meio frente. Se você achar, perceber, identificar que não vai passar pela sua cabeça, aí você pode descer 1 centímetro aqui nas costas. Eu não desci, né? Você pode descer 1 centímetro no decote das costas, como também pode aprofundar esse detalhe aqui no meio frente, esse recorte aqui no meio frente. Eu coloquei 8 centímetros desconsiderando margem de costura, você pode colocar 9, 10, até 12 se quiser, desde que não fique mostrando algo que você não queira, né, na região dos seios. Mas é bom você verificar se vai passar na sua cabeça, certo? Você verifica. Vou começar o corte da blusa, mas antes eu vou dizer aqui para vocês a quantidade de tecido que eu vou usar. Para cortar minha blusa frente e costas, eu preciso de pelo menos 65 centímetros de comprimento, porque é o tamanho aqui do meu molde costas. 65 centímetros. Eu consigo cortar frente e costas usando a largura do tecido, que é cerca de 1,40 m de uma orelha a outra. Esse aqui é a orelha do tecido, esse aqui é a orelha do tecido. Então, a largura, 65 centímetros.
Eu vou usar o restante que vai sobrar aqui para cortar o revel, frente e costas, que vai sobrar aqui depois de cortar as costas. Aqui é a frente. Para cortar a manga, é o seguinte, que eu quero explicar aqui para vocês. A manga é uma manga copinho. Observe que aqui tem DT, é dobra do tecido. Eu tanto posso cortar assim, na dobra do tecido, do jeito que eu fiz aqui com a blusa, que está na dobra do tecido, o meio frente da blusa frente, eu posso fazer também com o molde da manga. Coloco na dobra do tecido e corto. Depois de cortada a manga, eu vou obter esse resultado, olha. Uma espécie de circunferência. Se eu quiser, eu posso usar o molde assim, mais sequinho, especificando dobra do tecido e coloco na dobra. E posso usar o molde assim, inteiro da manga. Aí coloco em cima do tecido e corto sobre o tecido. O que vai sobrar aqui na lateral, após cortar costas e também revel frente e costas, não será o suficiente para cortar a manga. Portanto, para cortar a manga, eu preciso de cerca de 24, 25 centímetros. Então, 65 com 25 centímetros, no meu caso, que visto P, dá 90 centímetros, não é? 65, 25, 90 centímetros. Se você veste P e M, acredito que você consegue cortar também usando essa mesma metragem. Talvez até um G, aí você vai ter que ver a largura do seu tecido, a largura do seu quadril, ver direitinho se comporta. Molde frente e costas, usando a largura do tecido. Caso contrário, se a sua numeração for bem maior do que a minha, aí você precisa de 2 alturas. O que é que significa 2 alturas? Você compra 2 vezes o que você vai usar para cortar a parte aqui das costas. Então, você compra 2 alturas. E, se achar necessário, você vai e acrescenta os 25 da manga. Eu não acho que seja necessário. Comprou 2 alturas, é o suficiente para cortar frente e costas, mangas e revel, frente e costas, certo? Se você vestir uma numeração maior do que a minha. A minha numeração é P. Eu consigo cortar aqui frente e costas usando a largura do tecido. Já posicionei o meu tecido e o molde sobre o tecido. Observe aqui, eu tenho um DT, dobra do tecido. O tecido está dobrado no meio, meio frente. Já fiz a verificação aqui da orelha até o meio frente da blusa, onde fica a dobra. Eu tenho 30 centímetros, de cima a baixo. Porque aí eu estou com um fio respeitado aqui, né? Cortando, respeitando o fio do tecido. Fica aqui, paralelo à orelha, o fio do tecido. E daqui pra cá, de cima a baixo, onde eu marquei o fio, eu tenho 9 centímetros. Fiz essas conferências, já posso cortar. Posso colocar apenas pezinhos em cima, como posso colocar pezinhos e alfinetes, ou só deixar os alfinetes. Tecido que eu estou usando, tricoline. Você pode usar tricoline, pode usar viscose, pode usar viscolinho, pode usar até alguns tipos de crepes para cortar esse modelo aqui de blusa. É porque eu gosto de trabalhar com a tricoline. E para quem é iniciante, eu sugiro que use a tricoline. Tricoline e viscose são os 2 melhores tecidos para trabalhar, né, para costurar, se você é iniciante, ok? Então, vamos lá para o corte. Observe que eu não vou cortar aqui o detalhe no meio frente. Eu só farei esse corte após a costura do revel, que eu vou usar para o acabamento do decote. Então, não vou cortar agora. E aconselho que você não faça isso também, porque vai dificultar o acabamento desse detalhe aqui, no meio frente também do decote. No momento da costura, vocês vão entender como é que eu vou fazer para a obtenção da abertura aqui no meio frente, certo? Agora, eu vou posicionar o tecido e o molde, costas sobre o tecido, para cortar as costas da blusa. Vou cortar agora as costas, também já verifiquei a distância da orelha até o meio costas. Aqui também está na dobra do tecido, meio costas. E a distância do fio
a marcação do fio até o meio costas. E eu vou cortar agora a parte das costas. Alfinetei tudo direitinho e vou cortar. Cortada aqui as costas. O que sobrou aqui na lateral, após cortar frente e costas, eu vou usar para cortar o revéu da frente e o revéu das costas. Ambos também são cortados na dobra do tecido. Então, eu posiciono. Aqui eu posso até fazer a marcação do fio, é importante também. Então, posiciono aqui minha régua alinhada ao meio do revéu, meio frente do revéu, faço uma linha. Então, esse aqui é o fio. Fio reto. Pronto, fio reto. Talvez não dê para vocês visualizarem bem, mas eu tô explicando aqui, né? E agora, para aproveitar bastante tecido, eu faço assim. Posicionei o revéu da frente sobre o tecido, na dobra do tecido, e vou cortar. O revéu da frente eu também não corto ainda esse detalhe aqui no meio frente da blusa, que é o recorte que tem aqui. Só vou fazer esse recorte após costurar o revéu no decote. Vocês vão entender como que deve ser feito isso no momento da costura. Agora, cortar o revéu das costas. Alfinetar. Também posiciono na dobra do tecido. E agora é só cortar. Eu vou cortar as mangas. Para isso, eu vou posicionar aqui o tecido e o molde sobre o tecido. Vou cortar uma das mangas da blusa. O molde aqui está na dobra do tecido. Eu optei por essa manga aqui mais sequinha. Eu vou poder fazer um franzido aqui no alto da cabeça da manga, mas não tanto franzido quanto eu faria se tivesse optado por essa daqui, que é uma manga maior. Eu acrescentei mais 1 centímetro aqui, em toda a dimensão da manga, nesse molde aqui. Porque é possível fazer mais franzido ou até colocar umas preguinhas. Mas eu vou querer minha manga mais sequinha. Cortei uma manga. E o resultado é esse. Quando eu for aplicar, eu vou aplicar assim a manga. Na cava. Não haverá necessidade de fazer acabamento na barra, porque a manga é dupla. É por isso que é importante cortar na dobra do tecido. Eu vou cortar outra manga agora. O mesmo procedimento que eu fiz para cortar essa, eu farei para cortar outra manga. Não há necessidade de gravar. É a mesma coisa, é só dobrar o tecido, posicionar o molde sobre o tecido e cortar. Eu estou aqui com todas as partes constituintes da blusa já cortadas, revéu, mangas, frente e costas da blusa. E para poder começar o processo da costura, eu vou entretelar o revéu da frente e o revéu das costas. Eu vou usar uma entretela de algodão, mas você pode usar também a entretela de malha. Você pode optar por qualquer uma das duas, ou a entretela de algodão ou a entretela de malha. Eu tenho um restinho de entretela de algodão e vou usar.
Então, eu vou entretelar e depois de entretelar revel costas e revel frente, aí eu vou mostrar quais são os próximos passos para costurar a blusa com manga copinho. Eu vou iniciar a costura, já entretelei revel da frente, revel das costas. E eu vou fazer agora o seguinte, eu vou passar uma costura overlock por volta do revel, nas mangas e também na blusa. Lateral, ombro, cava, vou passar uma costura overlock. Se você não tem a máquina overlock, mas tem uma reta com zigue-zague, faça o acabamento com ponto zigue-zague. Aí depois de passar a costura overlock, aí eu vou iniciar o acabamento decote. Vou mostrar aqui para vocês como que deve ser feito esse acabamento no decote. Já passei o overlock em todas as partes aqui necessárias da blusa, também no revel e nas mangas. E vou para o acabamento do decote, começar pelo decote da frente. Então, aqui eu tenho revel frente e blusa frente, direito com direito. Eu posicionei. Aqui é o avesso e aqui o avesso. Então, você vê qual é o direito do seu tecido e coloca direito do revel com direito da blusa. Após feito isso, né, direito com direito, você vai marcar o tamanho que você quer aqui da sua abertura. Eu fiz uma linha aqui no meio, ó, do revel, porque a abertura não é bem no meio frente, então eu tenho que ver onde é que fica o meio da blusa e o meio do revel. Por que que é importante marcar no molde o tamanho da sua abertura? Porque quando você for realizar esse procedimento no momento da costura, você vai poder identificar no molde qual é o tamanho da sua abertura, aqui no meio frente. No meu caso é 2 centímetros, na altura aqui mesmo do decote, e no meio frente eu desci 9 centímetros contando com a margem de costura. Reforço, você pode até descer um pouco mais, caso a blusa não passe pela sua cabeça. E pode abrir um pouco mais também. Então, eu faço, olha, não é 2 centímetros que eu marquei para cada lado? Então, 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. Então, marco os 2 centímetros, tem que dar 4 centímetros ao todo. E eu vou fazer a linha, 2 linhas paralelas a essa linha do meio. 2 linhas inclinadas, né? De certa forma, paralelas à linha do meio. Então, marquei aqui, opa, tem que ser 9 centímetros. 9 centímetros, que é a profundidade aqui, a altura do meu recorte na frente, que eu quero, no meio frente. E vou unir esses 2 pontos aqui. Estou unindo o ponto aqui de 2 centímetros, que eu entrei aqui no decote, com os 9 centímetros que eu desci, já contando com margem de costura. E é assim que vai ficar. Tem que ser muito bem marcadinho isso daqui para não ficar o acabamento errado. Então, confere novamente se tá direitinho, ó, 2 centímetros, 2 centímetros. E agora, eu vou para a máquina reta, vou gravar esse procedimento para vocês. E vou costurar aqui, o decote no revel. Eu vou fazer uma costura em cima dessas linhas aqui inclinadas que eu tracei, para poder fazer a abertura aqui no decote, certo? Aí, só depois de realizar essa costura que eu vou poder cortar aqui o excesso de tecido, para poder obter a abertura no meio frente. Eu vou prender o revel apenas no decote, eu não vou costurar o revel nos ombros, porque eu ainda vou costurar os ombros da blusa, frente e costas. É prender o revel apenas aqui no decote, com uma costura reta. Se você for iniciante, você pode até fazer o seguinte, ó. Não é 1 centímetro de margem de costura? Você sai marcando 1 centímetro de margem de costura, para não correr o risco de repente, você
colocar menos ou mais. Pode fazer isso com toda a tua peça, sair colocando a margem de costura. Pronto, aí passa a costura reta em cima desse pontilhado, para garantir que sua costura vai ficar perfeita. Se você for iniciante, se não for iniciante, não há necessidade disso, né? Já tem prática. Mas para quem é iniciante, essas dicas aqui facilitam o trabalho. Vou lá para a máquina agora. Vou começar aqui o acabamento no decote. Posicionei aqui a minha sapatilha bem próximo da linha aqui, que eu tracei, pontilhado, né, na verdade. E vou começar com a costura reta. Faz um retrocesso no começo aqui da costura para poder arrematar bem e não correr o risco de descosturar. Se você quiser, pode ir tirando os alfinetes. Gente, eu tô com a cachorra aqui da minha filha me lambendo aqui nas minhas pernas. Aí aqui é um trabalho que você vem fazendo mesmo com calma. Nada de pressa. Chegou aqui, olha, posiciona a agulha. Em cima da linha. Aí você faz o quê? Levanta a sapatilha, como eu fiz, e depois movimenta o tecido. Aí aqui você pode fazer um retrocesso. Para segurar bem a costura. E continua com a costura reta em cima das linhas que você traçou. Ao chegar aqui no finalzinho do traçado, do recorte do meio frente, você vai colocar a agulha dentro do tecido, levantar a sapatilha e vai dar 2 pontinhos. Dois pontinhos, não mais do que isso. E aí você continua a costura, que é para facilitar o acabamento aqui. Aí você pode até dar um retrocesso, só que tem que ser só os 2 pontinhos. Pronto, ó. Retrocessozinho com muita calma para não correr o risco de passar de 2 pontos. E continua com a costura. Pode dar um retrocesso aqui também. Aqui você dá um retrocesso, que é o final da costura aqui dessa linha do recorte, no meio frente. Novamente levanta a sapatilha, coloca a agulha dentro do tecido e vira a peça, né, o tecido. Você vai movimentar a peça, do jeito que eu fiz aqui. Só você voltar para visualizar direitinho. Pode também dar um retrocesso aqui. E como eu disse, caso queira passar a agulha por cima do alfinete, passa com cuidado para não quebrar a agulha, a ponta, ou deixar a agulha rombuda. Mas há a possibilidade de você tirar também, é mais seguro. Concluiu aqui, retrocesso. Eu fiz o acabamento aqui no decote da frente e vou fazer o acabamento no decote das costas.
Vou fazer o acabamento do decote aqui das costas, aplicando o revel. E o mesmo que eu fiz na frente, eu fiz aqui nas costas. Fiz um pontilhado com 1 centímetro da margem de costura, alfinetei direito do revel com direito da blusa. E agora vou iniciar a costura. Faço um retrocesso. Eu fiz esse pontilhado para facilitar o processo da costura para quem é iniciante. Eu não costumo pontilhar, né? Eu já vou sem pontilhado. Mas para quem é iniciante é bom pontilhar para não correr o risco de deixar uma margem de costura menor ou maior do que colocou no molde. E aqui faz um retrocesso novamente. Eu concluí a aplicação do revel aqui frente e costas e vou lá para a mesa de corte e modelagem para dizer o que é que deve ser feito a partir de agora. Agora chegou o momento de fazer o corte aqui no meio frente. E para fazer esse corte, você vai ter que cortar, óbvio, que para o lado de dentro da costura. Você não pode cortar para o lado de fora, tem que ser para o lado de dentro da costura. Porque senão você vai deixar um buraco aqui sem costura. Você vai cortar aqui uma margenzinha aqui de costura de 0,25 milímetros. Aí você vai com calma. Ó, quando chegar bem aqui, no final, você tem que ter cuidado para não cortar a costura, né? Você pode pegar uma tesoura pequenininha. Eu tenho essa tesoura aqui, que é a tesoura de bordar, bico de pássaro. Aí você vai, caso não tenha, pode ser até com esse cortador de linha, viu? Também. Aí você vai até aqui o finalzinho, sem cortar a costura. E dá um piquezinho pro lado, ó. Um piquezinho aqui pro lado. Entende, ó? Eu não deixei aquele espaçozinho de 2 pontos. Por isso que você pode dar o pique para o lado. E aqui você continua cortando também. Cortou, dá o piquezinho aqui pro lado. Um piquezinho, ó. Então, é esse o resultado. Você pode deixar uma margem de costura maior aqui. Eu deixei muito pouquinho, só para mostrar que há essa possibilidade. Você deixar 0,25 milímetros até meio centímetro aqui de margem de costura. Fiz um recortezinho aqui, olha, para poder desvirar. E eu aconselho também que você faça piques aqui, nessa parte redonda do decote, para poder fazer o acabamento depois aqui, que nós vamos concluir com uma costura de reforço. Mas aqui é para poder o arredondado aqui do decote assentar direitinho. Aí você faz piques antes de virar. Faz piques e corta essas pontinhas aqui em excesso, ó, para poder virar. Aí depois que você vira, para poder virar aqui o revel. Aí depois você vira, o resultado obtido é esse daqui, olha. Tá vendo, ó? Esse é o resultado obtido. Ao passo que você for engomando isso daqui, ele vai ficando mais assentadinho ainda, né? Aqui vai ficando mais assentadinho. E aí, esse é o resultado. Vou engomar aqui, vai ficar mais assentado. E eu vou explicar lá pra vocês como é que vai ser feita a costura aqui de pesponto. Vou fazer uma costura aqui para o lado do revel, prendendo o revel aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que se faz essa costura aqui de reforço, para o revel ficar bem presinho para o lado de dentro, para o avesso da peça. Aí eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura reta aqui para o lado do revel, bem próxima à costura que eu vou realizar de reforço ou de segurança, bem próxima à costura de união do revel, frente, no decote da frente. E aqui, decote das costas, tá aqui o decote das costas, aí eu vou fazer aqueles piques, porque aqui é um decote arredondado.
precisa dos fix para poder assentar bem o decote no corpo. E vou virar, olha. É esse o resultado. Claro que aqui eu ainda vou passar o ferro. E antes de passar o ferro, eu vou fazer a costura de reforço. Vou lá para a máquina mostrar como que deve ser feito isso, certo? Para o revel ficar bem assentado no lado de dentro da peça, ou seja, para o avesso, sem querer saltar para fora. Ele fica bem acomodado aqui. Vou fazer aqui a costura de pesponto ou a costura de reforço, bem próxima à costura de união, prendendo essa rebarba aqui de tecido proveniente da costura para o lado do revel. Vou prender no revel. Essa costura que fica para dentro, para o lado do revel, tem que ser bem próxima da costura de união. Aí você vai segurando a rebarbazinha de tecido. E vai até onde você conseguir aqui. Ó como que vai ficar. Aí ele fica bem assentadinho aqui dentro, o revel. Ele não vai ficar saltando. Olha como já deu um efeito diferente. Não vai querer saltar para fora, para o lado direito. Então, mesmo que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer do outro lado. Fazer a costura aqui de pesponto do outro lado do decote. É um pesponto interno, né? Na verdade, isso aqui é uma costura de reforço ou de segurança. E o que eu fiz nesse revel aqui da frente, essa costurazinha, eu vou fazer no revel das costas, a mesma coisa. Agora, fazer a costura de segurança, de reforço aqui no decote das costas, prendendo a rebarba de tecido no revel. A costura é feita para o lado de dentro. Prontinho. Ó como fica a costura pro lado de dentro. Claro que se você não tiver ainda muita prática, talvez você não consiga deixar a costura assim, bem alinhadinha. Mas, com o tempo, você vai obter esse resultado aqui. O decote fica todo assentadinho, preso, do lado de dentro da peça, sem querer saltar para fora. Agora, eu vou para a mesa de corte e modelagem para direcionar aqui os próximos passos necessários para a costura dessa peça, dessa blusa. Eu vou agora costurar os ombros da blusa. Ombro frente com ombro costas. E como é que você faz isso? Pega direito com direito, direito da frente com direito das costas e sai alfinetando, da cava até o revel. Vai bater tudo direitinho porque o molde aqui foi feito sob medida. Nós sabemos que depois de traçar um molde bem traçado, tudo vai bater. Revel vai bater, ombro vai bater, lateral vai bater. Então, olha, bate tudo direitinho. Aí você vai passar uma costura reta. Eu vou para a máquina para fazer uma costura reta aqui. Eu não vou precisar mostrar esse procedimento porque é muito simples. É só sair com uma costura reta da cava até o revel, o final do revel. Aqui unindo os ombros, frente e costas. Após costurar os ombros, frente e costas, é esse o resultado obtido. Sair com uma costura reta da cava até o final do revel. Aí aqui é o lado interno da peça, o avesso. Para que você obtenha esse resultado aqui, olha, abre bem a costura e passa o ferro, porque aí o revel fica bem assentadinho.
Tá vendo? Olha, abre a costura e passa o ferro. Mesmo que eu fiz aqui, abri a costura e passei o ferro, eu fiz desse lado aqui também, de um lado e do outro. Aqui é por dentro da peça e aqui é por fora, do lado direito. Tudo bem assentadinho, tá ficando muito lindo. Aqui quando eu passar o ferro, ao passo que eu for usando a peça e passando o ferro, vai ficando ainda melhor. É comum ficar esse enrugadinho aqui, por quê? Porque eu dei um espaço de 2 centímetros aqui, né? Ou seja, ao todo foi 4 centímetros. Diferente dessa peça aqui, cujo molde eu também fiz, foi só 1 centímetrozinho de espaço de abertura que eu coloquei, ou seja, ao todo 2. Aí eu fiz um acabamento aqui diferente. Não fiz aqueles piques da mesma forma que eu fiz nessa, porque o espaço aqui era menor no decote de abertura. Mas vai ficar assim também o efeito desse decote aqui com o uso, ao passo que vou passando o ferro. E agora é aplicar a manga. A manga que eu vou aplicar é essa daqui, né? A manga copinho. Eu posso aplicar a manga com as laterais abertas e também com a peça já com as laterais fechadas. Eu prefiro aplicar aqui com a lateral aberta. E o procedimento é bem simples, é só encaixar o meio da manga, aqui no meio aqui da costura dos ombros, onde fica a costura dos ombros, encaixa e sai alfinetando. E o resultado obtido, depois de aplicar essa manga na cava, vai ficar diferente do resultado obtido aqui, porque eu usei uma manga cujo alto da cabeça da manga era mais alto, para ter um franzido maior. Aqui eu vou franzir, mas vai ficar um franzido mais discreto. Talvez até fique bem semelhante, porque também o acréscimo que eu fiz para a obtenção desse resultado não foi tão grande. Então, talvez fique o mesmo resultado, ou semelhante. Vou saber agora após a costura, né? Que eu fiz uma pequena modificação. Essa aqui é como se fosse uma peça piloto desse novo molde, com essas adaptações no decote e redução da manga. Então, eu vou franzir aqui só um pouquinho. Vou costurar, aqui tá dobrado, olha. Vou costurar, vou lá na máquina, vou dar um franzidinho aqui, bem pouquinho, para poder embeber aqui um pouco mais o alto da cabeça da manga e aplicar aqui na cava, alfinetando. Aqui eu já tenho uma manga copinho aplicada na cava. Veja o que foi que eu fiz, um franzidozinho aqui só na parte mais alta da cabeça aqui da manga. E apliquei. Como foi que eu fiz o franzido? Eu peguei a manga copinho dobrada no meio, porque aqui é a barra, o acabamento não há necessidade de fazer, porque a manga é dupla. Passei uma costura com um pontozinho de franzido, depois puxei levemente até obter esse resultado. A distância da manga copinho até a cava, eu vou dizer aqui para vocês qual foi. Cerca de 8 centímetros, certo? 8 centímetros, tanto na frente como nas costas. Eu franzi e deixei com essa distância, do término da manga até a cava, cerca de 8 centímetros. Após fechar, com 1 centímetro aqui de costura na lateral, vai ficar 7 centímetros de distância, por volta disso. E o efeito vai ser bem parecido com esse daqui, viu? Que essa aqui ficou um pouco maior, porque eu coloquei mais volume no alto aqui da cabeça da manga, mas o franzido é praticamente o mesmo. Essa aqui vai ficar mais sequinha e menorzinha, mas vai ficar bem semelhante, bem parecido. Então, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura reta para aplicar essa manga aqui na cava. Aí, eu vou gravar esse procedimento para vocês com 1 centímetro de margem de costura. É a largura da sapatilha da máquina ou do pé calcador, né? Aí, vou fazer aqui essa aplicação e o mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado com a outra manga copinho. Mas eu só vou gravar esse procedimento aqui uma vez, porque não há necessidade de gravar 2 vezes, fica muito repetitivo. O que eu fizer aqui, parei aqui. Então, vamos lá para a máquina agora. Eu vou aplicar a manga copinho na cava e um detalhe importante. Ao iniciar a costura, você tem que dar exatamente 1 centímetro de margem de costura, porque esse 1 centímetro de margem de costura será necessário para o acabamento aqui na cava. Se você der menos do que isso, vai dificultar o acabamento aqui da cava.
Presta bem atenção nesse momento inicial de aplicação da manga copinho na cava e no final também, porque no final também tem que ser uma distância de 1 centímetro de margem de costura. Eu já dei o retrocesso e vou continuar aqui com a costura. Você vai tendo cuidado aqui para não embolar aqui embaixo, não fazer ruguinhas, preguinhas embaixo. Se você quiser, pode ir tirando os alfinetes. E nesse momento é muito importante que você vá fazendo isso aqui para não correr o risco de deixar a costura embolada com pregas ou ruguinhas. Eu verifiquei aqui que embaixo já tá querendo embolar. Aí eu tenho que ajeitar o tecido embaixo. E ao chegar aqui também é 1 centímetro de margem de costura. Pronto. Apliquei a manga copinho na cava. E o resultado ficou perfeito, olha só como ficou bem aplicadinho. Aí, o que eu fiz aqui eu vou fazer do outro lado também. Esse é o resultado após a aplicação das mangas nas cavas. Já fiz o acabamento no decote, as mangas estão aqui, ó, perfeitas, franzidozinho bem simétrico. Você precisa deixar o franzido bem simétrico. E a distância também, olha, de uma cava para outra aqui, onde começa a aplicação da manga copinho, também é a mesma. Isso é importante, porque tem que ter simetria a peça, oferecer harmonia. Tá tudo muito bonitinho aqui, olha, a peça tá ficando linda. E o que eu vou fazer agora é fechar as laterais da blusa, unindo direito com direito. Aí eu vou alfinetar da cava até a barra e vou fazer uma costura reta com 1 centímetro de margem de costura, de cima a baixo, nas duas laterais. Eu não vou gravar esse conteúdo porque já gravei esse conteúdo, tem uma blusa aí que eu confecciono desde o traçado até o corte e a costura, em que eu mostro como é que faz o fechamento de uma lateral de blusa, ou das laterais de uma blusa. Então, depois de fazer a costura nas laterais, é que eu vou fazer o acabamento aqui na cava. Vou lá costurar as laterais, aí quando for para mostrar o acabamento aqui na cava, aí eu vou gravar para vocês, certo? Então, vou para a máquina agora fechar as laterais da blusa. Já costurei as laterais da blusa, praticamente eu já concluí a costura da blusa. Falta só o acabamento aqui, na cava e na barra. E o acabamento aqui na cava vai ser feito do seguinte modo. Abre as costuras, dobra, olha, por isso que era importante 1 centímetro de margem de costura. E passa uma costura reta aqui. Aí essa costura reta pode vir até aqui, aí conclui o acabamento da manga. E se você quiser, pode dar continuidade à costura reta, por volta de toda a cava. Eu fiz assim, nessa blusa aqui, ó. Dei continuidade à costura reta. É desse jeito que vai ficar o acabamento da cava. Dobra uma vez, passa uma costura. Mas o fato é que eu vou costurar só até aqui. Eu não vou dar continuidade. Vou fazer diferente. Vou vir só até a altura da manga. Aí faço um retrocesso e concluo o acabamento, certo? Vai ser assim. Vou lá, vou mostrar pra vocês agora esse acabamento, lá na máquina. Eu vou iniciar aqui o acabamento na cava, dobrei, olha, aquele excessozinho, né, que é a rebarba do tecido, proveniente aí da união da manga copinho na cava.
Aí eu dei 1 centímetro de margem de costura, foi o que sobrou para fazer o acabamento. Então, eu vou fazer uma costura reta. Eu posso fazer essa costura pelo lado de dentro, ou seja, avesso, e também posso fazer pelo lado de fora. Acho mais prático aqui pelo lado de dentro, pelo avesso. Aí, olha, dou um retrocesso. E venho costurando próximo da costura aqui overlock. É importante que essa costura saia bem retinha, bem simétrica. Para quem é iniciante, é melhor que deixe os alfinetes. Só ter cuidado para não quebrar a agulha. E aqui eu dou um retrocesso. Eu concluí o acabamento. Vou mostrar para vocês lá na mesa de modelagem e corte, o resultado final. E eu fiz o acabamento na cava. Olha que perfeição. Olha só como fica bem feitinho aqui o acabamento, olha. Costura bem imperceptível. Fiz o retrocesso, uma costura em cima da outra. Aqui, olha, nas costas. E aqui por dentro. Dobrou uma vez, passou a costura reta. E é esse o resultado. Agora, é só fazer o acabamento da barra. Eu poderia dobrar meio centímetro e depois 1 centímetro e fazer o acabamento. E faz uma costura reta. Aí fica o acabamento todo embutido. Nessa daqui, eu fiz assim, ó, acabamentozinho todo embutido. Mas aqui, há a possibilidade de dobrar só uma vez e passar uma costura reta com 1 centímetro ou 1,5 centímetros de margem de costura. Lá na máquina eu vou decidir o que é que eu vou fazer e vou mostrar aqui pra vocês. Tem que tirar esses fiapinhos, né? Concluída a costura da blusa. Manga copinho, abertura aqui no meio frente, revel, acabamento da cava, acabamento da barra. Eu preferi dobrar 2 vezes. Dobrei uma vez, meio centímetro, depois mais uma vez 1 centímetro e passei uma costura reta. Porque fica um acabamento mais fino, né? Sem nenhum tipo de fiapinho, de linha aqui por fora. Eu acho mais bonito. Mas nada impede que você passe uma costura overlock, depois dobre uma vez, ou uma costura zigue-zague, dobre uma vez. Sem problema. Tá aqui, frente e costas da blusa. Depois vou passar o ferro, engomar direitinho e vai ficar ainda melhor. Eu espero que vocês concluam o projeto de costura de vocês. O passo a passo tá tudo aí no canal. Desde a modelagem da manga copinho até a modelagem da blusa e a costura realizada agora. E que vocês compartilhem comigo o resultado lá no meu Instagram, que é Uma Leite ou M100 Cursos, um dos dois. E pode colocar também os comentários aí no vídeo, ok?